Quando eu era criança, eu adorava a história de um homem que encontrou um pé de sapato na rua. Um pé que foi abandonado como se não valesse nada. Mesmo tendo sido jogado fora, sua sola estava perfeita. Parecia que ele tinha acabado de sair da caixa. O homem teve dó de deixar ele ali, sozinho. Mas ele também não tinha ideia do que fazer com aquele único pé de sapato. Então ele pegou e levou para um amigo. Esse amigo era um pintor que trabalhava na feirinha da cidade. O homem disse para ele usar o sapato da forma que quisesse. Então o sapato passou a ser usado para tirar o excesso de tinta dos pincéis. O tempo foi passando, cor foi pintada em cima de cor. Um tom foi sobrepondo o outro. O solitário pé de sapato virou outra coisa. Uma coisa única. Um dia, o homem que estava andando pela feira perguntou ao pintor quanto custava aquele sapato. Sem entender, ele ligou para o seu amigo, que colocou o valor lá em cima. O homem não gostou de primeira, mas depois de um pequeno desconto ele acabou comprando. No fim, os dois homens saíram felizes. Um com o valor que estava procurando, o outro com um pé de sapato. Em 83. 83, um ano depois que eu cheguei no Brasil. E tu é de onde? Chileno. Ai, Chile! Já passaram 40 anos que eu estou aqui. Meu Deus, mas é a mesma sensação que eu tenho, que é, ao mesmo tempo que parece que foi ontem, é Mas muito esse tempo voa, meu filho. É. Eu cheguei, eu tinha banda, né? Eu tocava. Eu era cabeludo, assim, jovem, assim. Todos nós da banda, né? E já se passaram 40 anos que chegamos, né? Maria. Maria. Só o nome, o sobrenome já é outro, né? E você lembra a primeira vez que você montou a tua barraquinha aqui? Ah, isso foi em 99. Isso foi no ano de 90, não lembro o mês, mas eu sei que foi em 99. E por que tu escolheu aqui a Praça da República? Ah, eu sempre tive sonho de trabalhar. Aqui? Sempre, sempre. Porque tu passava, já frequentava a Eu feirinha? sempre achei essa feira linda, sempre, sempre. E deveria ser mais cuidado, os políticos olhar mais para esse lado, entendeu? E se dedicar mais um pouco, porque é uma coisa antiga, é antiguidade, é mais de 60 anos que tem essa feira. Na árvore da Na árvore, aí você vê, foi tão... Eu tinha feito a gravação pelo meu TikTok. Meu TikTok foi... Não, foi banido, cara. Por causa da suspensão. Fiquei chateado, agora eu não sou mais um TikToker, cara. E teve uma época que, tipo, aqui era bem mais legal de frequentar, porque não tinha tanta gente, tipo, roubando, ou tanta gente fazendo... enchendo o saco, pedindo. Às vezes você conseguia trocar ideias, às vezes você não consegue nem trocar mais ideia, né? Fica muita gente pesando nas ideias hoje em dia aqui. Era bonito, era um lugar mais bonito antigamente, tá ligado? Hoje em dia tá bem decaído, porque virou residência da galera. Infelizmente, devido a tudo isso que aconteceu nos últimos anos, né, mano? Decadência de moradia e tudo mais, aqui virou residência mesmo. Você olhar pra praça, você fica com dó das pessoas e dó da praça também, tá ligado? Nós fizemos 3 depoimentos aqui e percebemos que eles estão meio parecidos enquanto estrutura e fotografia, mas conseguimos boas histórias, boas memórias.
daqui não é grapefruit, não é toranga. É o quê? Isso daqui é uma laranja com acerola. Ela é uma fruta uruguaia. Tu trabalha aqui há quanto tempo? Eu trabalho aqui um mês. Fez um mês ontem. Acabou de chegar. Sim, sou novo. E aí tu veio pra cá e tu nunca tinha entrado aqui? Não, na verdade foi o seguinte, eu trabalhava aqui no restaurante, aí eu atendi ele, o rapaz, o gerente. Aí ele foi, isso, de preto. Aí ele foi lá e pediu meu número e chamou pra trabalhar aqui. Legal, qual o nome dele? Adam. Adam, prazer. Você tem essa barraquinha há muito tempo? Ele me contou a história dele, já senti que você é um cara bom. Fique à vontade. Você trabalha aqui há muito tempo? Vai fazer 2 anos. Você é novo na barraca Sou. também? E evoluir. Deus vai dando tudo ao dobro. Obrigada. De nada. Vamos pegar. Solta logo. Solta logo. Deixa o pessoal trabalhar. Os caras ficaram bravos. Mandaram a gente soltar a loja. Não, eu só levei pra experimentar, tá ligado? Ela é de uma artista nordestina. Parabéns. Quais memórias que você tem mais antiga desse prédio aqui? Desse lugar que você prédio, trabalha? quando era bom. Como que Como era era? quando era bom? Quando não tinha o mezanino. Ai, o que o mezanino mudou? O que mudou? Fez um monte de box lá na parte de baixo. Fali. Amigos meus perderam os box lá. Não foi triste ver os teus amigos indo embora? Eles ficaram, tá todo mundo... Aí teve gente que era dono de box que começou a ser empregado. Trabalhando de empregado para os outros. Aqui, eles colocam mesas no meio da rua, não tem passagem. Você viu que de lá para cá é difícil você passar. Eu estou bem aqui na ponta. Você acha que eu estou prejudicado ou estou ajudado? Tá prejudicado. Então. Eu entrei na área, comecei na área com 20, 21, 22, né? Aí eu tô há uns 15 anos já. Nossa, o centro de São Paulo aqui é uma coisa que é uma panela de pressão, né? Você fica ali forçando. Poderia ser que nem o metrô, né? Deveria ter um isolamento. Você só dirigindo não teria contato com os passageiros. Nossa, eles não respeitam você. Acho que você é uma máquina que está lá. Vai logo aí, libera aqui, meu. Sabe, ó, vou pular aqui para pegar você aí. Xinga de você de tanto nome. Depressão, ansiedade, uma síndrome com ansiedade e um transtorno. Eles me deram esses 3 nomes aí. É como se fosse um infarto no peito, falta de ar aqui no pescoço. Todo mundo querendo entrar, o motorista, abre aí, meu, ô, você tá louco? O pessoal em cima do motor do ônibus, tacava pedra, chutava o ônibus, dava soco no vidro, oh, abre aí, meu, tem que trabalhar, tem que ir embora. Você começa a imaginar coisas, vou morrer, e começa um monte de coisa na sua cabeça. Quantos colegas meus já se foram? Desceu do ônibus aí, cambaleando, morreu, infarto, fulminante. Ai, vou cair agora, vou morrer, vou descer o ônibus na ribanceira, vou morrer. Então o problema é aqui mesmo, no caldeirão do Brasil, é São Paulo mesmo. São Paulo centro aqui, nossa, não é fácil mesmo. Ferrugem, eu descobri que tua barraca é uma das mais antigas daqui. Tu montou ela quando? 69. 69. E Ferrugem mudou muito? Mudou bastante, lógico. Mudou tudo. Eu sinto que as pessoas estão um pouco entristecidas, sentindo um pouco a feira abandonada pelo poder público. Sim, há muitos anos já. Nós estamos há quase 20 anos abandonados. Sem interesse nenhum, porque é uma feira que a gente paga uma taxa anual irrisória. E isso, não sei, eu acho que não é vantagem para eles. E a gente não vê ninguém com interesse de cuidar de uma feira dessa com o carinho que ela merece.
Que já é na Praça da República. Aqui já é República, ó. Aqui já é República, aqui é no chão. Aqui é a Salete no Imbu, com a minha filha que é jornalista, ó. Hoje ela já tem 45 anos. Aqui é a Domênica. Ai, que fofo. Hoje ela tem 2 filhas. Tem Na 2 época do chão, Esse já aqui que é no Imbu, É ó. Imbu? Esse é Imbu, é no chão também, tudo no chão. Tem uma árvorezinha. Sim. É lá que não tem. Ó, aí é Forest Gump, hein? Segura. Aqui, ó. Ó, essa linda. Essa aqui. Essa aqui, Essa aqui. É aquele É toquinho aquele lá? toquinho. Agora essa daqui, então, é tua companheira É desde minha companheira, eu venho início que sempre você falar veio. com ela, porque olha, gente, tem muita história aqui, muita, olha, aconteceu cada coisa, vocês não têm ideia. Quantos anos tem? Olha, ela tem mais de 50, eu acho. Ei, Porque eu tô aqui há grande 53, eu vi plantar, então ela tem essa idade. Ela tem essa idade. Acho que é melhor mesmo. Primeiro encontrar mesmo a pessoa, que a minha É. estratégia era essa, encontrar, sentar, sentir, perceber, e aí vai abrindo aos pouquinhos. Caso a pessoa vai identificar que ela esteja chegada, vai deixar o aparelho no hospital. Dentro de casa, vai escolher a posição que o aparelho vai ficar. Vamos levar um cavalinho? Chega, dá uma olhadinha, parado. Ela coloca fora, para poder ter a filmagem perfeita no seu aparelho de transmissão. Qualquer região, 14 polegadas, cavalinho ali, o peixinho barato. E é dentro de casa. E para instalar o aparelho, vai ter uma diferente. Mas passa de novo. E aí vai deixar o aparelho a pilha dele é uma placa. Fica mais assim. A outra parte da gravação do seu TV. Olha o cavalinho, olha o peixinho. Tem história do André, que a gente trabalhava num lugar e o pai de um dos amigos nossos não tinha uma perna. Então toda vez que ele comprava sapato, sobrava um pé. Aí um dia o André Turquinho falou assim: ô seu fulano, me dá esse sapato aí, você não vai usar mesmo? Ele falou: ah, pega isso aí. Aí ele pegou o sapato, levou no meu ateliê, deixou o sapato lá. Então, gente, aqui vende tudo. Aqui vende qualquer coisa que você inventar e trouxer, vai ter a pessoa certa que vai chegar e vai comprar. E tu é daqui de São Paulo? Sim, do Peri, da Zona Norte. Oh. Vizinho da Tess Tracy. E o que tu gosta mais dessa cidade louca que é essa São Paulo? Acho que é o lance com todas as metrópoles latino-americanas, assim, que tipo, é uma mistura muito louca que tipo as coisas vão se confundindo, não se confundindo, elas vão se consumindo ali, né? E às vezes sai muito do controle. Tipo, as possibilidades do que dá pra fazer tudo. Você quer fazer? São Paulo, ela é terreno fértil. Tipo, é concreto, é cinza, mas é terreno fértil, tem gente. Tem muita gente, né? De todo tipo, de todos os lugares. Meu, não tem como. O magnetismo das pessoas atrai, entendeu? As coisas vão se encaminhando. Oi, vocês podem sentar comigo um pouco? Olha o cavalinho, olha o peixinho. Tu deve ser uma boa ouvinte. E olha que hoje eu ouvi história, viu?
As pessoas aqui são frias. Deve ser difícil ser atencioso o tempo inteiro quando se está o tempo todo ocupado correndo atrás de coisas, pessoas, dinheiro. Talvez eu pudesse viver assim. Armação de óculos! Olha o guarda-sol! Armação de óculos. Correndo de um lado para o outro, Armação de óculos. fingindo ser a pessoa mais ocupada do mundo. Como se todos à minha volta estivessem prestando atenção em cada passo meu. Vivendo de uma farsa. Era um sábado, 9 da manhã, e eu tinha que estar às 10 horas lá. Eu não queria levantar da cama, mas eu sabia que se ficasse ali, talvez eu ficaria o dia todo na cama. Eu pego 2 ônibus para chegar na faculdade. O trajeto do meu segundo ônibus é mais longo que o do primeiro, mas nesse dia ele pareceu muito mais longo do que ele é. Eu acho que o ônibus parou em todos os faróis. Mudei para a primeira linha, passei para a segunda, descia na terceira. Ainda consegui pedir um café, um pão na chapa, fumar meu cigarro, tudo andando. Eu vejo a brigadeira inteira vazia. Ao mesmo tempo, ouço baterias e muitos gritos. É uma manifestação. E meu coração já estava batendo rápido, as pessoas já estavam mandando mensagem no grupo. Cerca de 5 minutos. Um trajeto que a pé dura por volta de 8 minutos. No fim, cheguei às 8h30. E parecia que já tinha começado alguma coisa. Final do expediente, bati meu ponto. Mas meu corpo estava elétrico, tentando agir com uma naturalidade que ele não tinha. Então, andando, já sem pressa, eu vi um cinema ali na rua e eu decidi entrar. Não lembro bem do filme. Algo sobre rotina. Ou talvez um sapato. O que eu lembro foi de ter saído pensativa da sessão. Quando saí, a chuva tinha passado, mas a água ainda escorria pela beira da calçada. Uma coisa muito estranha aconteceu. Eu parei e olhei para frente. Nesse momento, eu percebi que os prédios estavam me olhando de volta. Isso me paralisou. Eu me senti minúsculo. Mais um pequeno homem em meio a pequenos homens correndo. Assim como elas, dia após dia. Eu me senti ridículo. Quis fugir de tudo isso. Mas, de alguma forma, eu sabia que no minuto que eu parasse de olhar para aqueles prédios, eu me esqueceria de tudo que eu tinha sentido. E de alguma forma, eu também sabia que eles nunca mais me olhariam de novo.